Fala galera, HTML é simples, mas é a base que todo desenvolvedor web precisa conhecer e dominar. Esse vídeo é um curso condensado em uma única aula onde construiremos um site. Vá assistindo aos poucos ou, se preferir, assista ele todo numa pegada só. O importante é entender, aprender e principalmente praticar. Então, sem demora, vamos ao vídeo. Mas afinal, o que é HTML? Trata-se da abreviação de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Foi criada pelo físico britânico Tim Berners-Lee em 1991 para resolver problemas de disseminação de pesquisas. Como o próprio nome já diz, a linguagem marca, através de etiquetas, que são chamadas de tags, os elementos de um documento, dando significado a estes elementos. Os arquivos HTML são documentos de texto com a extensão .html que carregam instruções que serão lidas pelo navegador web, que interpretará essas instruções para construir as páginas. Em resumo, o HTML é como uma receita de bolo e o navegador segue a receita para fazer o bolo. Como qualquer linguagem, o HTML possui uma sintaxe, isto é, uma forma de se escrever o código. As tags do HTML são delimitadas por parênteses oblíquos, também conhecidos na aritmética como sinais de menor e maior. Entre os sinais é colocado o nome da tag. Existe também a tag de fechamento, que encerra um determinado comando e é identificada pela barra, conforme o exemplo. Entre a tag de abertura e a de fechamento, temos o conteúdo que será mostrado para o usuário. Além deste padrão, existe um segundo que é conhecido como tag órfã, por não possuir a tag de fechamento. Por se tratar de código sem formatação, qualquer editor de texto puro, como o bloco de nota do Windows, ou o Text Editor do Mac, ou o Shed do Linux, serve para codificar em HTML. Para aprendizado, é uma boa pedida, pois ao digitar o código manualmente, o aprendizado é bem maior. Mas em ambiente de produção, o ideal é utilizar um editor de código profissional. Existem vários, gratuitos e pagos. Neste vídeo, vamos utilizar o VS Code da Microsoft, que além de ser uma excelente ferramenta de desenvolvimento, com uma infinidade de plugins, é gratuito e tem versões para Linux, Windows e Mac. No site é só seguir as instruções de acordo com seu sistema operacional. O link do VS Code está na descrição do vídeo. Uma vez que o HTML é uma linguagem executada pelo navegador web, na fase de desenvolvimento você pode usar qualquer pasta do seu computador para executar o desenvolvimento. Mas sempre tome cuidado de que a estrutura fique exatamente igual a que subirá para o servidor de hospedagem. Para isso, na pasta de documentos do nosso PC, vamos criar uma pasta chamada HTML em uma aula, que será a raiz do nosso pequeno projeto. Tudo o que fizer parte do site deverá estar nessa pasta, ou em subpastas dentro desta que criamos. Depois de criada a pasta, vamos abrir a mesma em nosso editor. Com o VS Code aberto, vamos criar nosso primeiro arquivo HTML. O arquivo inicial de um site sempre se chamará index. Os arquivos HTML são identificados pela extensão .html. Todo arquivo HTML é iniciado por um doctype, ou tipo do arquivo, que indica ao navegador
qual a versão do HTML utilizada. O doctype seguido do parâmetro HTML indica que trata-se da versão 5 da linguagem, que é a mais recente. Após o doctype, temos as tags de abertura e fechamento do HTML. Toda a codificação ficará entre essas duas tags. O documento HTML se divide em duas partes. O head, cabeça, que abriga as instruções para o navegador, motores de busca, redes sociais e chama arquivos auxiliares. A segunda parte é o body, onde fica a parte visível do site. Além das tags, existem os atributos, que são informações adicionais para determinadas tags. Vamos inserir o atributo lang, que refere-se ao idioma da página, que no caso é o português do Brasil. Esta é a estrutura mínima de um site. No head são colocadas informações adicionais para o navegador, redes sociais, leitores de tela, etc. As tags mais comuns no head são as tags de metadados, que são informações sobre o documento. Vejamos um exemplo. Nesta linha, definimos a biblioteca de caracteres como sendo a UTF-8, que inclui os caracteres ocidentais. Outra tag importante é o viewport, que faz com que o conteúdo se adapte aos diferentes tamanhos de tela. Temos também a descrição da página, que é aquela que aparece nos resultados das buscas na internet. Já as keywords, palavras-chave, também auxiliam nas buscas de conteúdo na internet. Esta mostra quem é o autor da página. Aqui, definimos o comportamento dos robôs de busca, orientando a seguir e indexar o conteúdo da página. Temos também a tag title para o título da página. Esse título é o mesmo que aparece na aba do navegador. Outro item importante é o ícone da página que aparece na aba do navegador. Para isso, vamos criar uma pasta para colocar as imagens na raiz da página. Copiamos a imagem nesta pasta e criamos a tag que irá linkar a página ao arquivo de imagem. Importante, para indicar o caminho da imagem, usamos o ponto e barra, que indica que, a partir da pasta do arquivo atual, vamos à pasta IMG e, em seguida, ao arquivo desejado. O resultado é o ícone na aba do navegador. Estas são as tags principais. Nos arquivos de apoio, existe uma lista com várias meta tags. O link para download está na descrição do vídeo. Para fazer a visualização das alterações no navegador, estou utilizando a extensão Live Server no VS Code. No card acima, eu mostro como instalar e usar a extensão. Agora, vamos trabalhar no corpo do nosso documento. Para definir o cabeçalho de uma página, usamos a tag Header, que pode conter vários elementos. Usamos uma tag H1 para o título da página e um span, que é uma tag genérica de textos sem uma atribuição semântica. O próximo elemento é o nave, que é utilizado para abrigar links de navegação como um menu. Para a lista de links, embora seja possível utilizar vários elementos, o mais comum é uma lista não ordenada. Dentro do nave, criamos a tag UL, que significa lista não ordenada, ou seja, que não segue uma ordem específica. Dentro da lista, colocamos os itens da mesma representados pelas tags LI. Para que o menu possa funcionar, precisamos transformar os textos em links. Isto é feito criando as ligações através da tag A de âncora, Anchor, com o atributo href, referência de hipertexto, que aponta onde está o arquivo que deve ser aberto. Os conteúdos de uma página devem ser compartimentados através de seções, utilizando a tag section. Dentro do section,
inserimos um block quote, que é um texto em destaque que chama atenção para um determinado conteúdo. Ainda no section, inserimos um figure, que é um container para abrigar imagens. Dentro do figure, através da tag img, inserimos uma imagem. No atributo src source, indicamos o caminho da imagem. E no atributo out, colocamos um texto alternativo que só será mostrado caso haja algum problema no carregamento da imagem. Note que a imagem ficou com seu tamanho original. Para resolver isso, utilizamos o atributo width, largura, e definimos com 100%. Assim, a imagem se adapta ao elemento pai, que é o figure. Ainda dentro do figure, podemos definir um fig caption, que é uma legenda explicativa da imagem. A tag main, como o próprio nome diz, é a que contém a parte principal de uma página. No nosso main, vamos colocar um H2, que é um subtítulo do H1. Para os parágrafos de texto, utilizamos a tag P para separar os blocos de um texto. Se quisermos destacar um texto, podemos utilizar a tag strong, que se traduz visualmente como negrito. O strong também aceita o atributo lang, para indicar que o texto está em outro idioma. Também podemos dar ênfase a um texto utilizando o EM, emphasis, que coloca o texto em itálico. Sempre que temos um subtítulo de outro, mudamos o nível. H3 é o subtítulo de H2. Uma maneira de trabalhar com siglas é utilizar a BBR, Abbreviation, que ao passar o mouse sobre a sigla, mostra o significado da mesma. Quando queremos representar um código de máquina, utilizamos a tag code, que muda a forma do texto. Para uma melhor distribuição, podemos pegar todo este bloco e colocar em um article, que é a tag para artigos, matérias, postagens, etc. Em seguida, ainda no main, vamos criar a tag aside, que serve para assuntos que não façam parte do artigo, mas tenham alguma ligação com o mesmo. Colocamos um título para identificar e em seguida um nave, já que teremos uma navegação e uma lista não ordenada. Em cada item de lista, coloquei o código de acesso aos livros fornecidos pelo site da Amazon. Depois do main, finalizamos a página com um rodapé. Para isso, utilizamos a tag footer, que é a recomendada para isso. Dentro do footer, colocamos a tag address, que serve para identificar as informações do site. Também identificamos a autoria do site e criamos um link externo com o atributo target, alvo, definido como blank, que força a abertura em outra aba do navegador. Nossa home está pronta. Agora vamos criar a página galeria. Depois, copiamos o código da home e apagamos o section e o main para começarmos a trabalhar. Criamos um novo main para abrigar a nossa galeria. Dentro do main, colocamos um título e 2 figures que farão parte do processo. No primeiro figure, colocamos a imagem principal, que é a número 1, e no segundo figure, inserimos os links com as miniaturas que carregarão as demais imagens da galeria. Note que no lugar de um texto, usamos uma imagem como link. O processo será em páginas separadas. Depois, criamos as demais páginas com as imagens da galeria. Finalmente, salvamos tudo e testamos para ver se está rodando tudo ok. Agora, aproveitando parte do código, criamos a página de mídia e limpamos o que não será utilizado para começar a trabalhar.
Colocamos o título na página. Crie uma pasta chamada vídeo e colhe o vídeo abertura.mp4 que está entre os arquivos de apoio. No arquivo, inserimos um H3 e, em seguida, a tag vídeo, indicando o arquivo de vídeo, definindo a reprodução automática com autoplay, exibindo controles e inserindo uma capa que está na pasta IMG e também uma mensagem em caso de erro e um link para baixar o vídeo. Em seguida, criamos a pasta MP3 e colocamos o arquivo SummerLightVersion.mp3. No arquivo HTML, inserimos outro H3. Para carregar o áudio, usamos a tag áudio, onde informamos o caminho do arquivo, pedimos que mostre os controles, colocamos uma mensagem para o caso de erro, salvamos e executamos para verificar se está tudo dentro do esperado. Agora, vamos criar o arquivo ferramentas, limpar o código e no main colocar o título Ferramentas de Desenvolvimento. Nesta página, usaremos uma tabela que tem esta função de ordenar dados tabulares. Para isso, usamos a tag Table e acrescentamos uma borda para visualizar melhor. Em seguida, acrescentamos um Caption, que é um título para a tabela. Acrescentamos um cabeçalho, T-head, e no cabeçalho definimos uma linha, TR, e na linha 3 células de cabeçalho com os títulos das colunas da tabela, TH. Em seguida, iniciamos o corpo da tabela com a tag tBody. Dentro do corpo, colocamos 5 linhas TR e cada uma com 3 células TD. E dentro das células, as informações sobre os editores. Opcionalmente, podemos encerrar com um rodapé tfoot com uma linha e uma célula TD que ocupa toda a largura através do atributo CoSpan com valor 3, referente às 3 colunas. Finalmente, vamos para a página de contato, onde criaremos um formulário. Para criar formulários, usamos a tag Form. Ela possui um atributo Action, que é a URL do destino, e o método de envio, que neste caso é o Post, que é o mais utilizado. Para delimitar a área do formulário, podemos utilizar a tag FieldSet, seguida da tag Legend, que dá um destaque ao form. Para encapsular os elementos do formulário, podemos usar o box genérico div, que não possui valor semântico. Dentro desse div, inserimos um label, que é um rótulo de identificação, fazemos uma quebra de linha com o BR e inserimos um input, que é um campo de entrada do tipo texto com o name e o ID como nome, um placeholder, que é um texto dentro do campo, um max length de 80, que é o número máximo de caracteres aceitos. Definimos o campo como autofocus, ou seja, ao abrir a página, o cursor já estará no campo. Também incluímos um require, que não permite enviar o formulário se o campo não for preenchido. Em seguida, repetimos o processo para o campo do e-mail. O require, além de exigir o preenchimento, verifica se o e-mail é válido. Em seguida, usamos o input do tipo radio, que só permite uma escolha em uma lista. E na sequência, usamos um campo select, que mostra uma lista suspensa para que seja escolhida uma das opções. Também colocamos um text area, que é uma área para textos longos para o envio de mensagens através do formulário. Finalmente, colocamos um botão do tipo submit para efetuar o envio do formulário. Para efetuar o envio do formulário, normalmente os serviços de hospedagem oferecem ferramentas para isso, mas você pode utilizar serviços de terceiro como o FormSpree. Aqui no canal
tem um vídeo que ensina a configurar e utilizar esse serviço. O card está aí em cima e na descrição do vídeo. Colocamos os dados do Form Spree no Action do Form. Preenchemos o formulário com as informações solicitadas e clicamos no botão de envio. Se tudo correr bem, você recebe uma mensagem de sucesso do Form Spree. Na sua caixa de correio, você receberá um e-mail que contém as informações enviadas pelo formulário de contato. Agora vamos publicar o nosso site. Para isso, vou utilizar uma hospedagem gratuita que é a 000 Web Host. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como se cadastrar nesta hospedagem. O card está acima e o link está na descrição do vídeo. Dentro do servidor, vamos criar o nosso site, seguindo as instruções. Vou mandar os arquivos via FTP. Anote os dados que o painel te informou e vamos abrir o servidor no FileZilla. No servidor, escolha a pasta Public HTML e depois transfira os arquivos do seu PC para o servidor. Depois de transferir, testamos para ver se está tudo funcionando. E então, gostou desse vídeo? Este é um básico que permite a construção da estrutura de um site. No próximo vídeo, vamos aplicar o CSS para deixar nosso site mais apresentável. Considere pagar um cafezinho clicando no botão Valeu aí embaixo. Sua ajuda é sempre bem-vinda. Na descrição do vídeo tem os links para alguns livros bem bacanas sobre HTML. Obrigado por assistir esse vídeo. Aproveite para conferir outros conteúdos aqui do canal. Para você, um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!